o Senhor nos faz uma promessa, nós não temos obrigação de fazê-la cumprir. Até porque Deus só faz promessas das quais Ele seja capaz de realizar. O que eu estou querendo dizer? Deus nunca vai prometer para você uma coisa que você pode fazer. Deus não vai te prometer um carro que teu salário paga. Não vai. Isso aí teu salário compra. Deus não vai te prometer uma casa que o teu esforço de um ano te coloca lá dentro. Irmão, se é promessa, é coisa que só Ele pode fazer. Agora veja, parece até que Deus não sabe para quem está prometendo. E essa é a sensação que a gente tem quando recebe da parte de Deus uma promessa. Parece que Deus não sabe para quem está prometendo. Por quê? Porque a promessa é muito discrepante à realidade da vida daquelas pessoas. Só que Deus está dizendo, o que te faz duvidar seria um motivo pelo qual você deveria crer que fui eu mesmo que falei. Por quê? Eu não falo sobre coisas que combinam com a sua vida. Eu falo sobre coisas que gritam na realidade da sua história. Camila, eu não estou entendendo. Quanto mais discrepante for a circunstância momentânea da tua vida, mais certeza você tem que ter que só Deus podia ter prometido. Só Deus poderia ter falado. Olha para quem está do teu lado e diga, não combina não. Não, vai, abre a boca, olhe para alguém e diga, não combina não. Não combina. Aí olha para quem está ao teu lado de novo e diga, por isso que é Deus que está falando. É Deus, porque só Ele consegue, num contraste desse, glorificar o nome dEle. O que eu estou querendo dizer? O que Deus está falando conosco aqui? Eu sei qual é a sua circunstância, só que eu te trouxe hoje aqui, diz o Senhor, para dizer, eu não dependo de circunstância favorável para fazer cumprir a promessa que eu te confiei. A promessa que eu te confiei não precisa facilitar para mim. Gênesis capítulo de número 21. Vamos ler aqui o texto da palavra de Deus. Quem achou, diga amém. Vamos ler do verso 1 em diante. Diz assim o texto sagrado. O Senhor visitou a Sara como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. E Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, conforme Deus havia ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me trouxe riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino e foi desmamado. E Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E cresceu o menino e Sara viu, verso 9. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual dera a luz a Abraão, zombava de Isaque, seu filho. E disse a Abraão, Sara disse assim, deita fora esta escrava e o seu filho, porque o filho desta escrava não vai herdar com meu filho Isaque. E pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Deus, porém, disse a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e nem por causa da sua serva. Mas em tudo que Sara, tua mulher, te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele também é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água e os deu a Agar. Pondo sobre o ombro dela, deu-lhe também um menino e a despediu. Diga comigo, despediu. Diga, despediu. Colocou sobre ela e despediu. Ela partiu e foi, andando errante pelo deserto de Berseba. Qual é o nome do deserto, gente? Qual é o nome do deserto, igreja?
Berseba. E consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um dos arbustos e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como que a um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele chorou e levantou a sua voz. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu, dizendo: o que tens, Agar? Não temas. Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde ele está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele também farei uma grande nação. Diga amém por essa palavra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou contar de 1 a 3. E quando eu disser 3, você vai liberar uma palavra que determina o rumo profético daquilo que Deus nos confiou como verdade nessa noite, ok? Quando eu disser 3, você vai virar em direção a alguém e vai dizer para esta pessoa assim. Você vai dizer assim para ela: não abandone o teu odre. Ok? Não abandone o teu odre. O odre foi a única coisa que restou, fisicamente falando, da memória da despedida de Agar e do seu filho Ismael da casa de Abraão. O pão que ele deu acabou. A água também. Mas o odre ela reteve até o final. Então, quando eu disser 3 de forma profética, porque já já você vai entender melhor o contexto disso, mas eu quero que você já aplique agora. Quando eu disser 3, você vai dizer a alguém: não abandone o seu odre. Quem entendeu, diga amém. É 1, respira fundo. Vai. 2, se ajeita nessa cadeira. Olha para essa pessoa com cara de profeta. 3, diga para ela: Deus me livre. Não, 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 não. Não, não. O sangue de Jesus tem poder. Não. Desse jeito, teu odre já está no caminho. Quando eu disser 3, você diga com força, estufa esse peito. O que que houve? É 1, é 2, é 3, diga! Isso, não abandone o seu odre, não abandone a sua história. Não abandone a sua história, não abandone o seu odre. Aleluia. Significa muito isso, muito, muito. Agar, ela foi uma das servas, né, que agora Sara está chamando de escrava, mas que na verdade é uma serva, uma competente serva e uma serva de confiança. Ela colocou esta mulher na sua cama, na cama de Abraão. Sara e Abraão ainda não conheciam muito bem o Senhor, quando o Senhor lhe apareceu no capítulo 12 e fez para ele uma promessa. E você conhece essa promessa. O Senhor disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para a terra em que eu vou te mostrar e eu farei de ti uma grande nação. Eu abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor, ele vai prometer e ele vai declarar que Abraão vai ter um filho. Isaque é o filho da promessa, a criança que está sendo desmamada no capítulo 21, onde a gente acabou de fazer menção. Só que Sara ainda não tinha muita consciência de quem era esse Deus. Você sabe que a gente não conhece Deus do dia para a noite, mas de caminhar com ele, de caminhar com ele. Quando o Senhor apareceu para Moisés na sarça de fogo, né, que ardia, mas não consumia, Moisés pergunta para ele: quando eu chegar lá no povo hebreu, né, para libertá-los da terra do Egito, e me perguntarem qual foi o Deus que me enviou a eles, o que eu digo? E o Senhor vai dizer: diga que o eu sou aqui, faz menção à memória de Abraão. Ou seja, eu sou o Deus que falo, o Deus que cumpro. Mais do que isso, ele está dizendo: eu sou o Deus da aliança dos vossos pais. Eu sou o Deus que não quebra o pacto da minha promessa. Mas a grosso modo, o que Deus também está querendo dizer a Moisés é: Moisés, você não vai saber tudo que eu sou em 30 minutos de uma conversa de sarça. Eu sou o quê? Eu sou o que você precisar que eu seja na hora que você precisar que eu seja. E ele vai ver isso no deserto. Por exemplo, ele vai ver o Senhor ser maná, ele vai ver o Senhor ser coluna durante a noite, ele vai ver o Senhor ser nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. Ele vai ver que Deus também é sandália que não acaba, é roupa que não corrói, é vento que sopra no ocidente para abrir o mar vermelho do outro lado no oriente. Ele vai ver
que o Senhor é o que ele precisar que seja, na hora que ele estiver precisando, ele vai ver: eu sou água que desce da rocha, eu sou escudo e lança sem que haja arma na sua mão. Ele vai entender o quê? Moisés, você não vai me conhecer aqui agora, você só vai me conhecer se você caminhar comigo. É na caminhada que a gente conhece o Senhor, sim ou não? Então veja bem, Sara e Abraão estão começando a caminhar com o Senhor agora, e eles ainda não o conhecem, Sara menos ainda, mas o Senhor vai prometer, ele vai à tenda e ele vai dizer: Abraão, Sara, tua mulher vai gerar, ela vai dar à luz a um filho, o filho da promessa. Sara vai rir porque é algo realmente impossível de acontecer humanamente falando. Ela era estéril e avançada em idade, então ela pensa que vai cooperar em fazer alguma coisa para cumprir aquela promessa. Muitas vezes a gente tenta ajudar Deus, não porque não acreditamos, mas porque acreditamos tanto que queremos cooperar com o que Ele disse que vai fazer. E ela agora vai tentar ajudar, mas isso é um equívoco muito grande. E eu queria que você guardasse uma coisa na sua mente: um erro não deixa de ser um erro só porque é cometido sinceramente. A consequência dele virá. E então, qual é o entendimento dela? A H, essa que agora ela chama de escrava no capítulo 21, no capítulo 16 ela está pedindo e dizendo: Abraão, deita com a minha serva. Responda para mim, a H é da confiança de Sara, sim ou não? Sim ou não? Sim. Ela é da confiança, então ela não é qualquer pessoa, ela é uma serva íntima, próxima, chegada. Ouça isso. Abraão, deita com a minha serva. E ele, coitado, vai fazer esse sacrifício. Você vê, né? Ele, tá bom, Sara, eu faço. Você não vê um questionamento de Abraão. Mas tudo bem, deixa isso para outro dia. Ele se deita com H e acreditam, de fato, ambos, que estão ajudando aquela promessa a se cumprir. E eu cheguei a mencionar sobre isso ontem, sobre como nós nos comportamos depois de recebermos uma promessa. E vale a pena repincelar aqui de novo. Quando o Senhor nos faz uma promessa, nós não temos obrigação de fazê-la cumprir. Até porque Deus só faz promessas das quais Ele seja capaz de realizar. O que eu estou querendo dizer? Deus nunca vai prometer para você uma coisa que você pode fazer. Deus não vai te prometer um carro que teu salário paga. Não vai. Isso aí teu salário compra. Deus não vai te prometer uma casa que o teu esforço de um ano te coloca lá dentro. Irmão, se é promessa, é coisa que só Ele pode fazer. E aí quando você vê esses dois aqui tentando trazer o cumprimento daquilo que Deus falou, é que a coisa começa a desandar. Porque a responsabilidade de fazer uma promessa ser cumprida não é de quem recebe, é de quem faz. Então a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. E infelizmente eles ainda não conheciam e pensavam de alguma forma estar cooperando. Só que Deus está dizendo para alguém hoje aqui: eu quero que você seja livre da consciência da culpa de não fazer o que você deve fazer e acabar por se ocupar em fazer aquilo que só Deus pode fazer para tentar aliviar o que você deveria fazer e não faz. Porque muitas vezes a gente usa o nosso tempo tentando ocupar o lugar do divino, porque não está dando conta de fazer o que é ordinário, o que é devocional, o que é disciplinatório, o que é rotineiro. Aí fica escravizado do lado de dentro com uma consciência de culpa, achando que você vai dar conta de cumprir aquilo que Deus falou. E não vai, porque a realização do cumprimento de uma promessa não é responsabilidade de quem a recebe, mas de quem a entrega. Coloca isso na tua cabeça. Entenda isso. Agora veja, parece até que Deus não sabe para quem está prometendo. E essa é a sensação que a gente tem quando recebe da parte de Deus uma promessa. Eu não sei se você já parou para analisar, mas o nome que traz memória ao testemunho de Deus, veja, quando ele diz para Moisés, eu sou, ele está atrelando aquilo que ele é, ou o currículo dele, vamos dizer assim, ao entendimento de que ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é o teu Deus, sim ou não? Sim ou não? Ele também é o meu Deus, sim ou não? Mas ele não utilizou o codinome ou
esse currículo do que ele tem feito na minha vida e na sua vida para ter o seu memorial diante da nação. Ele usou o nome de Abraão, de Isaac e de Jacó. Por que ele fez isso? Porque esse tripé é o suficiente para provar quem ele é. Deus de Abraão, Deus que faz promessas. Ok? Deus de Isaac, Deus que cumpre tudo o que promete. Deus de Jacó, Deus que dá manutenção àquilo que já realizou. Deus que não deixa, é isso. Então, quando nós falamos Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós estamos falando das 3 gerações patriarcais de Abraão, que exaltam o nome de Deus e que dão a ele respaldo suficiente para que ele tenha crédito comigo. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? É mais ou menos isso. Aí você olha, ele escolheu esta casa, uma casa de uma mulher estéril. E ele diz: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Você olha para Gênesis 12 e só vê um homem. Deus olha para Gênesis 12 e vê uma nação inteira. Porque verdadeiramente, como disse Deus a Samuel, o Senhor não vê como o homem vê. Na minha família, por exemplo, ninguém servia ao Senhor. Absolutamente ninguém. Pelo contrário, éramos da pá totalmente virada. E o meu tio, o irmão caçula da minha mãe, foi o primeiro a entregar a vida para Cristo. Eu tento imaginar meu tio entrando numa igreja batista tradicional, que foi aonde ele reconheceu Jesus Cristo como Senhor. E imagino meu tio, novinho, ainda na casa dos 20, levantando a mão e se rendendo a Cristo. Quem estava naquela noite olhava e via só um menino, mas Deus via mãe, tia, sogra, irmã, primo, sobrinho. E por que não dizer uma geração? Minha avó se converteu. Minha mãe se converteu. Minhas irmãs e eu nos convertemos. Nunca fomos consagradas no altar, porque não conhecíamos o cristianismo na igreja. Só conhecíamos o mundo. Agora, minhas sobrinhas, filhas das minhas irmãs, 4ª geração da nossa família, toda ela foi consagrada ao altar do Senhor. E aí quando eu olho, eu me lembro, e tudo isso começou com um menino de 20 anos entrando na igreja e entregando a vida a Cristo. Todo mundo podia olhar, sarará, magrinho, franzino, e pensar, e daí? E o Senhor dizendo, aí uma família, aí uma nação, aí uma geração, aí uma herança. Deus olha para um terreno infértil, improvável, e alguém olha e pensa, uma pessoa, e Deus diz, farei de ti pai de uma grande nação. Só que o texto diz que Sara era estéril. Parece que Deus não sabe para quem está prometendo. Por quê? Porque a promessa é muito discrepante à realidade da vida daquelas pessoas. Só que Deus está dizendo, o que te faz duvidar seria o motivo pelo qual você deveria crer que fui eu mesmo que falei. Por quê? Eu não falo sobre coisas que combinam com a sua vida. Eu falo sobre coisas que gritam na realidade da sua história. Camila, eu não estou entendendo. Quanto mais discrepante for a circunstância momentânea da tua vida, mais certeza você tem que ter que só Deus podia ter prometido. Só Deus poderia ter falado. Sara estéril. Só que o texto vai dizer um pouco mais à frente. Um pouco mais à frente, né? Depois de 25 anos. Diz assim o texto, quando fala sobre a conceição de Isaac em Sara. Diz assim, então o Senhor Deus visitou a Sara. A gente pensa que precisa de muita coisa, né? E Deus está dizendo para alguém, você só precisa de uma visita. E o Senhor visitou a Sara. E ela gerou Isaac. Só que o Senhor não disse apenas de Isaac. Deus disse, vou te fazer uma grande nação. Isaac nasce. O Deus que fala a Abraão é o Deus que cumpre em Isaac. Mas é em Isaac que precisa florescer a descendência da qual Deus falou. Tem uma série de mulheres no mundo inteiro. Aos 40 anos Isaac ainda não era casado. Eliezer volta à família de Abraão, traz de lá uma esposa, moça, bonita, virgem. Mas o texto diz que Rebeca era... Não é possível que Deus não sabe disso. Deus veio falar que vai dar uma nação para uma casa de mulheres estéreis. Olha para quem está do teu lado e diga, não combina não. Não, vai, abra a boca, olhe para alguém e diga, não combina não.
Não combina. Aí olha para quem está ao teu lado de novo e diga: por isso que é Deus que está falando. É Deus, porque só Ele consegue, num contraste desse, glorificar o nome dEle. Aí o texto vai dizer o quê? Vai dizer que Isaac orava. E então, igualmente como foi com Sara, também acontece com Rebeca. E o texto diz assim: e o Senhor visitou a Rebeca. Aleluia! Oh meu Deus, e o Senhor visitou a Rebeca. E Rebeca agora vai dar manutenção àquilo que Deus cumpre, porque ela vai gerar Jacó e Esaú. Esaú vai casar com uma mulher, ou com algumas mulheres, que vão produzir nações de tantos filhos, que vão dar para Esaú. Mas Deus vai escolher quem? O Jacó. Pai troca, vai sobre Jacó. Aí o texto diz que Jacó cresce e se apaixona por uma mulher cujo nome era Raquel. Trabalha por ela 7 anos e no final o pai dela dá a irmã Lia. Lia não tem problemas com esterilidade. Lia dá um filho por ano. O homem não respeita nem o resguardo dessa mulher. Só que José, que é o remidor da casa e vai dar direção para essa tribo e livramento para os futuros hebreus que hão de descender dele, vão estar todos em Raquel. E o texto diz que Jacó amava Raquel. Mas o texto também diz: porém Raquel era estéril. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Sara era, Rebeca era, Raquel era, mas o Senhor visitou a Raquel. Oh, o Senhor visitou a Raquel e Raquel gerou. O que eu estou querendo dizer? O que Deus está falando conosco aqui? Eu sei qual é a sua circunstância, só que eu te trouxe hoje aqui, diz o Senhor, para dizer: eu não dependo de circunstância favorável para fazer cumprir a promessa que eu te confiei. A promessa que eu te confiei não precisa facilitar para mim. Oh meu Deus, se você pode, levanta a mão direita o mais alto que puder. Eita, coloca ela sobre o ombro de alguém aí agora, faça isso. Deixa essa pessoa sentir o peso da tua mão. Pesa um pouquinho a tua mão no ombro dela. Deixa ela sentir que sentou ao lado de alguém que tem unção de Deus na vida. Deixa ela sentir que não sentou-se ao lado de alguém que veio fazer uma social na segunda-feira. Não, bora! Pesa essa mão aí e deixa ela saber que sentou-se ao lado de um profeta. E diga para ela: não precisa. Bora, diga: não precisa facilitar para Deus. Deus vai entrar na tua realidade do jeito que ela está, e Ele vai te visitar. Ele vai te visitar. Ele vai te visitar. E aonde estiver cerrado, Ele vai abrir. Aonde estiver fechado, Ele vai abrir. Aonde estiver aberto e Ele quiser, Ele vai fechar. Ele não depende de circunstâncias favoráveis para fazer cumprir aquilo que Ele te prometeu. Meu Deus! Mas Sara não sabia de nada disso que nós já sabemos. Ela não sabia. E ela disse no capítulo 16: Abraão, deita com a minha serva Agar. Deita com a minha serva. Oh, meu Deus. A família de Abraão é algo. A família de Abraão é tão poderosa. Aquilo que ele carrega em Deus é tão poderoso que, perceba, a promessa que Deus fez foi essa: farei de ti uma grande nação. Mas continuando, ele diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Isso não é promessa, isso é aliança. Se a gente for usar aqui uma linguagem de... né? O que Deus está dizendo é: Abraão, quem não gostar de você, não precisa falar comigo. É sério. Porém, quem te abençoar não precisa nem me conhecer. Eu vou abençoar. Isso é uma aliança. Isso é uma aliança. Então,
Abraão carrega sobre sua vida uma autoridade tão grande, que ele adianta na fila quem ele quiser. Você está compreendendo isso? Agar é uma egípcia. Completa para mim, para eu ter certeza que você está me ouvindo bem. Agar é uma egípcia. Só que por ter deitado com Abraão, ela entra numa linhagem que legitima ela a tornar-se parte da responsabilidade do próprio Deus por amor a Abraão, por causa da sua aliança. Isso é muito sério. Quando você receber de Deus uma promessa, cuidado com quem você se aliancia, porque você legitima pessoas que às vezes nem estão no plano. Isso é muito sério. E foi o que ele fez, bem como Sara fez, quando introduziu Agar na cama de Abraão. Resultado, ela era estéril, mas Agar era muito fértil. E ela gerou. Barriga começou a crescer. E imagine a serva agora, carregando o que nem a senhora carregava. Ela não soube lidar com aquilo. Tem gente que não sabe lidar com o que recebe, porque a gente colocou aonde não devia. Ela começa assim a ensoberbecer. O narizinho levanta e ela de leve está esfregando a barriga na cara de Sara, tá me entendendo? Só que Sara não gera, mas é senhora. E ela não vai admitir, porque quando você tem o governo, o que você carrega não depende. Identidade bem resolvida. E aí, uma vez que ela não podia tocar Agar para fora de casa, ela vai fazer o que a mulher faz quando não pode se declarar o ódio. O que, Camila? Mata na unha. Ao ponto de que eu não sei de que forma ela estava tratando Agar, mas o texto diz assim: e Sara, sua senhora, lhe espizinhava. Agar não vai dar conta, ela vai surtar. A palavra é essa. Por que eu digo surtar? Porque ela vai fazer uma fuga não programada. Uma fuga não programada é atitude de desespero. Não leva uma roupa, não leva uma comida, não tem uma direção. O que é isso? É fuga baseada em sentimento, em desespero. Ela começa a ficar desorientada. Eu não sei qual é o tipo de tratamento, mas ela não aguenta mais aquela humilhação. Aí o texto diz que um dia ela vai se embora e ela foge. E fugindo, ela vai errante pelo caminho do deserto de Sur. Qual é o nome do deserto? Abre essa boca porque é profético. Qual é o nome do deserto? Sur. E Sur é deserto do muro. Quando ela para em Sur, porque em Sur você não avança, você fica parado. Porque é deserto do muro. Aí o anjo vai aparecer para ela, sem água, sem nada, achando que ia morrer. Então ela vê o anjo, e é o Senhor, e ela diz: El Roi. É egípcia, mas falou em hebraico. Porque ninguém fica na casa de Abraão e sem aprender nada. El Roi, eu vi o Deus que me vê. Eu não sei se você está entendendo, mas nessa hora Agar está dizendo: agora eu estou vendo que o Deus de Abraão também me conhece. Meu Deus, a gente aprende tanta coisa com gente maior do que a gente. Gente que bota a gente pra gerar coisa que a gente nem sabia que ia carregar. Só que gente que não aguenta ver a gente carregando o que eles fizeram a gente gerar. E depois a gente fica perturbado porque eles não toleram ver a gente gerando o que nem eles geraram. Aí acaba indo errante por um deserto desse como Agar. E a gente pensa: o Deus do fulano vai ver, não é meu Deus, eu tô largado. E aí a gente vê que a premissa do reino de Deus é verdadeira. Qual? Meu reino não é comida e nem bebida, mas justiça. Justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Agar vai experimentar a equidade do divino. Vai o Senhor lá no deserto resgatar uma mulher que não tinha nada a ver com a promessa, mas porque entrou na linhagem, agora está legitimada também em ser cuidada. Vai Deus lá no deserto de Sur mostrar que antes de ter filhos amados,
Ele tem uma santidade que não pode ser tocada e uma justiça irreparável, irretocável. Vai ele lá. Tem gente aqui que não está entendendo. Deus está mandando eu falar. Tem gente aqui que não está entendendo, porque sempre serviu, sempre ajudou, e de um tempo para cá vem sendo perseguido. O Senhor está dizendo: não é teu jeito, tua roupa, nem teu cabelo. Tudo isso é por causa do que você carrega. É por causa do que você passou a gerar. Porque até você ainda está tendo que se adaptar com aquilo que você está carregando. Ninguém erra sozinho. Sara errou, mas o texto diz que Agar ficou orgulhosa. Ninguém erra sozinho. Se vai errar, erra junto. O anjo aparece para ela e diz: Agar, o que você faz aqui? Eu fugi. Você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. E ela estava sem 10? Vambora, ela estava sem? Aí o anjo apareceu lá para dar para ela caminho. E ele diz assim para ela: Agar, este menino, já fez a outra. Este menino vai se chamar Ismael. Porque o Senhor também tem uma descendência para ele. Aleluia. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: você não está desamparado como pensa, não. Você não está sozinho, rejeitado como pensa, não. Meu Deus, olha para alguém agora e diga: você não está solto no mundo, não. Fala: você não está solto no mundo, não. Você também tem um Deus, e esse Deus também tem um plano para a tua vida. Por mais que tu te sintas perdido, por mais que tu aches que está completamente fora do propósito, Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: você não está solto no mundo, não. Ela diz: Deus me viu, e eu vi que Ele me viu. Porque tem gente que te vê, mas não deixa você saber que está te vendo. Só que ela está dizendo: eu vi que Ele me viu. Deus vai te mostrar que Ele está cuidando. Ele vai te mostrar que Ele está amparando. Debadacando, remanassaio. Coisas que você só pensa, coisas que essa semana você pensou, ainda esta semana Deus vai te mostrar: eu vi, e vou te mostrar que eu vi, para você ver que eu vi, e saber que não é coincidência. Sou eu cuidando, sou eu amparando, sou eu te ouvindo. Como uma testemunha que não passa desapercebida. Aí ele diz: o nome do menino será Ismael. E Ismael significa o quê? O Senhor ouve. Vamos lá, o que significa Ismael? Senhor. O que significa Ismael? Senhor. Então quando ela diz: eu vi que ele viu, ele diz logo em seguida: e o nome do menino será Ismael. O que é que ela está dizendo? Eu vi que o Senhor viu. Aí ele diz: e também ouvi. Também ouço. O que é que Deus está dizendo? Não sou uma testemunha passiva, sou uma testemunha ativa. Vi e ouvi. Camila, e daí? E daí? Pergunta o que acontece quando Deus decide ver depois de 400 anos de silêncio. Um povo escravizado. E como é que abre a narrativa do texto? Viu o Senhor a aflição dos filhos de Israel e ouviu. E aí nas narrativas mais atualizadas vai dizer assim: diga: vi, ouvi e desci para livrar o meu povo da casa da servidão. Tem gente que vê, ouve, mas não pode dizer o que viu, não pode contar o que ouviu, porque tem medo de colocar a própria vida em risco. Testemunhas em determinados assassinatos, aflições e roubalheiras de corrupção poderiam mudar toda a vertente de um processo, mas elas temem a própria vida ou temem a própria morte, por causa do que vem, por causa do que ouvem. Só que Deus não teme ninguém, nem Abraão, nem Sara, nem nada. Ele vê, ouve e vai fazer alguma coisa.
Tem gente aqui que está dizendo, será que Deus está vendo? Deus está dizendo, eu vou fazer você ver que eu estou vendo. E quando você perceber que eu estou vendo, vou te mostrar que eu também estou ouvindo. E eu vou te mostrar que se eu digo que vi, e se digo que ouvi, não fique me imaginando sem fazer nada. Eu vou começar a mover um plano para te tirar deste dilema. Olha isso, gente. Ele diz, o nome do menino será Ismael. Ele está dizendo, não só vejo, o Senhor também ouve. Só que ele vai ver o quanto H está decidida a se submeter à sua direção. Deus quer cuidar de você. Quem está me ouvindo, diga amém. Quem está me ouvindo, diga amém. Essa palavra não é para quem não veio, essa palavra é para você. Deus quer cuidar de você. Só que você só vai entender o favor desse cuidado se você se submeter. O orgulho tem feito muitos viverem no deserto de Sur. O que é isso? Fico aqui, ó, dando de cara no muro, mas não volto. Cara na parede, porta fechada, mas não volta. Deus está dizendo, então você vai morrer com esse orgulho bem aí onde você está. Parado aí. Agora, olha o que ele diz para H. H, volta. É complicado sair da casa de Abraão e ouvir o Deus que sempre manda ir. Gênesis 12. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai. Quem é que ama ouvir o Deus que diz vai? Fala a verdade, vai. É gol? É gol? Não. Gol? Gol, gol. Ai, que eu vou, já posso dizer que preguei em inglês. Ó, vai. Todo mundo aqui quer ouvir o Deus que vai. Só que, apesar de saber que ele diz vai, no dia que ele está com ela naquele deserto do muro, ele não diz para ela vai, e tudo que ela queria era uma direção de partida. Só que Deus vai dar para ela, através daquele anjo, uma direção de retorno. Porque quando você sai fugido, quando você sai sem um plano, Deus não dá cobertura. Eu não estou dizendo que Deus não cobre fuga. Cobre quando é ele que dirige a fuga. Lembra José e Maria? Desce ao Egito, foge. Estou cobrindo, estou guardando. Só que ela saiu baseada na emoção e não numa estratégia. Então Deus vai dizer para ela agora, por intermédio daquele anjo, H, volta e humilha-te. Meu Deus! Volta e humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Ela agora tem só duas alternativas. Não diga que você não tem escolhas. Sempre há alternativas. O que às vezes não há é coragem para saber que decisão tomar. Mas não diga que não há escolhas quando o que te falta é coragem. Ela agora pode pensar assim: vou ficar aqui? Vou morrer aqui? Sei lá como vai ser. E realmente ficar perdida e à beira da morte. E provavelmente morrer. E se pudéssemos dar a Agar uma lápide, poderíamos talvez até dizer: aqui jaz Agar. Morreu pelo deserto? Não, pelo orgulho. Porque havia uma opção. Havia uma saída. Deus havia dado um caminho? Havia, mas ela não quis se submeter. Então aqui jaz Agar. Aquela que morreu de sede? Não. Aquela que morreu de fome? Não. Aquela que morreu de orgulho. Estou sentindo o temor do Senhor aqui. É noite de direção, de apontamento de caminho. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: eu vou abrir um caminho diante de você. Tenha coragem para ir por ele. H, volta e humilha-te debaixo da mão da tua senhora. E ela vai voltar. E por que ela vai voltar? Porque o problema não era ser humilhada na casa de Sara. O problema era ser humilhada em troca de quê? Ela não sabia o que ia acontecer. Depois eu vou dar meu filho? Vamos agora humanizar a vida dessa mulher? Estou aqui carregando, essa mulher está me espizinhando. Se ela não gosta de mim enquanto carrega, imagina o que vai acontecer depois que nascer. Ela vai tomar essa criança? Eu não vou nem poder olhar essa criança? Sabe lá Deus o que estava passando na cabeça dela. Só que é lindo, porque Deus não separa mãe de filho. Se separou, foi vida, acaso, circunstância, não foi Deus.
Porque você vê, não tem lei, não tem sistema jurídico, não está respaldado barriga de aluguel. Ainda que fosse obrigatório por ela ser serva. Mas olha Deus dizendo, lá ainda em Gênesis 16, teu filho. Teu filho. Teu filho. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vou tirar de você o que você está gerando. Volta e humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Aí Deus está dizendo para alguém aqui. Quando você está na direção de Deus, não tenha medo de voltar. Vez ou outra, Deus me mostra a vida como um carro, aonde tem várias marchas. Você ainda lembra do câmbio? Ainda lembra? Até o automático também troca, só não depende da sua mão. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, ré. Imagine, quando a gente vê essa estrada longa, hoje mesmo o meu esposo pegou o carro do pastor, pegou não, dirigiu para o pastor. E longa, se não fosse a nossa preocupação com multa ou qualquer coisa, a vontade aqui é acelerar ao máximo e correr nessas estradas. A gente não acha um buraco nos caminhos que eu andei. Vez ou outra eu fico com o celular ligado para poder cobrir alguma vergonha de vocês. Porque a minha vontade é mandar um vídeo pro Brasil dizendo, ó, não é tudo isso não, ó. Mas não dá. Porque realmente é cena de filme. E aí meu esposo pegou e eu fico imaginando o carro. E a nossa vontade é apertar o acelerador e ir embora. Porque a gente tem a sensação de adrenalina, de liberdade, de alegria. Quando o carro está em alta velocidade e ele, ó... Ninguém aqui que tem carro e tem prazer em dirigir, gosta de dirigir devagarzinho. A gente gosta de curtir, de vez em quando abre até a janela para sentir o vento. Só que não é só assim. Mas é o ideal, é o que a gente mais gosta. Ou alguém aqui ama um trânsito? Ou alguém aqui acorda e quando vai para o centro de alguma grande capital, vê aquele monte de lanterna vermelha uma atrás da outra, andando e freando a cada 1 minuto, e diz, ai que delícia. É assim, gente? Não, porque a gente gosta de ir, destino, caminho, velocidade, estrada, liberdade, zoom. Não é? E às vezes na vida é assim, a gente vai, segue, avança. Só que às vezes a gente tem que trocar a marcha. Eu me lembro que teve uma época na minha vida que eu estava muito frenética, muito acelerada. Mas eu nunca gostei de parar, porque parar parece retrocesso, parar parece atraso. E aí o Senhor um dia ministrou meu coração e ele disse assim, minha filha, você não vai parar, eu só vou mudar a sua marcha. Aí eu vou te dar um exemplo. Por mais que amemos velocidade, liberdade, estrada livre, você pega uma rampa e sobe um morro de quinta? Sobe, gente? Sobe de quarta? Se for íngreme, vai de terceira? Tem que subir de quê? Então veja, às vezes é a primeira que vai te fazer chegar ao seu destino. Não é a velocidade, é a força. Mas só para você entender, eu não vim falar sobre velocidade nem sobre força, eu vim falar sobre direção. Ainda sobre essa perspectiva de carro, abra sua mente aí agora, por favor. Imagine que você usa a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, mas diga para mim, seria possível estacionar um carro que não tivesse ré? E o que é a ré? Ela é a marcha de maior força do carro. Qual é? Papai era mecânico, me respeita. Usamos o exemplo da primeira, marcha de força. Mas se o morro for muito íngreme, suba de... Porque a marcha de maior força do carro é a ré. Você não é fraco quando volta. Você não é bobo quando volta. Você não é inútil quando volta. Deus está dizendo a alguém aqui, tem que ter muita força para reconhecer. Tem que ter muita força para se humilhar. Tem que ter muita força para voltar.
Quem aqui já se perdeu no GPS ligado e tentou seguir caminho porque viu que o retorno tinha que dar volta muito longa e continuou? E quanto mais você continua, mais longe fica do teu destino. Deus está dizendo: isso é muro, isso é sul. Pega o retorno, H. E alguém pensa: está atrasado, está retardado. E Deus está dizendo: não, fica na minha direção. Por quê? Porque comigo até voltando você avança. Comigo até quando você volta, você rompe. Olha para quem está do teu lado agora e diga: se tiver. Abre essa boca e diga: se tiver que dar ré, dá ré, irmão. Só não perca a direção que Deus te deu. Segue na direção que Deus te deu. Olha isso. Ele dá a volta. Ela dá a volta. E volta para casa. Para onde? Para o lugar que ela quis fugir. Fala para mim se tem coisa pior. Não é fácil, não. Volta ela. Se humilha. Camilo, o que mudou? Se os anos passaram, o que mudou? Mudou que agora ela tem de Deus uma palavra. Antes ela não tinha nada. Mas agora ela tem de Deus uma palavra. Você pensa assim: eu preciso de plano de saúde. Preciso de dinheiro. Preciso de patrocínio. E o Senhor está dizendo: você só precisa de uma palavra. Uma palavra muda seu destino, irmão. Uma palavra altera a força das suas motivações. Minha vida, minha casa, minha família teve toda a sua história transformada. E a gente nunca ganhou na loto. É porque depois de crente parou de jogar. Mas tudo que a gente vive e aconteceu foi por intermédio de uma. Quando alguém me dá um presente, não é só por mim, mas é porque o Senhor liberou sobre mim uma. Eu me lembro em cultos onde eu não tinha absolutamente nada. Vivíamos em uma condição de simplicidade muito grande. O dinheiro era escasso. E Deus levantava profetas e dizia assim: vou eu te vestir. Vou eu te calçar. Vou eu cuidar de ti. Dias em que eu já estava repetindo a roupa por 5 vezes numa semana que era de 7. E Deus dizia: vou eu te prosperar. Eu me lembro de vezes onde Deus enviou seus profetas num nível de pobreza tão grande. E ele dizia no meu ouvido: vou eu te fazer uma princesa. Às vezes eu chego no culto toda arrumadinha, vejo alguém olhando para mim e diz assim: meu Deus, parece uma princesa. E eu digo: foi Deus. Porque não era assim. Não era assim. Esse homem é um guerreiro. Quando ele me conheceu, eu tinha bigode. Tudo que temos, eu tenho muito respeito. As roupas que eu uso, os sapatos que eu calço, os carros que eu ando, as passagens de avião que compram para mim, os lugares que me hospedam, as comidas que me alimentam. Tá aqui meu marido que não me deixa mentir. Quando eu tô numa mesa com pessoas do reino de Deus, comendo camarão, vez ou outra eu choro. Choro ou não choro? Aí ele já olha para mim e diz assim: é um camarão, né, vida? Muito respeito. Sabe por quê? Nada disso aconteceria se eu tivesse apenas um diploma de faculdade. Não foi por isso. Não é por isso. Nada disso aconteceria se eu tivesse um sobrenome de, sei lá, uma socialite. Não. No meu caso, no caso da minha casa, eu sei que tudo que a gente tem veio porque Deus liberou sobre nós uma. E assim como H, nós nos submetemos. Então Deus está dizendo para alguém aqui: não é sobre ir ou sobre voltar, é sobre estar debaixo da minha palavra. Ela volta e o que mudou? O que mudou? Isso, agora ela tem uma. Deus disse: vou cuidar do seu filho. Aí ela vai aguentar o que tiver que aguentar. Sabe por quê? Quando você está confiado no que Deus disse que vai fazer no fim, não importa o que façam com você no meio. Quando Deus diz o que vai fazer com você no fim, não importa o que acontece no meio. Quem aqui já ouviu ou parou para assistir um filme que alguém já contou o final, e se você se identificar muito com o personagem, a primeira coisa que você pergunta sobre o personagem é: tá, mas no final ele morre? Não é assim?
Aí se a pessoa diz, não, fica tranquilo, no final ele não morre. Aí no meio do filme ele sofre igual um cachorro, igual um condenado. Ele apanha, ele é humilhado. Mas o que que te faz assistir o filme até o final? Você diz, não, agora eu quero ver ele triunfar, porque eu já sei que ele não morre. O Senhor está dizendo para alguém aqui, ei, eu já te dei o final, por que que eu não te dei o meio? Porque o meio você desanima, mas se você souber o final, você aguenta a pancada que vier, a humilhação que vier, a afronta que vier. Oh, levante a sua mão. O Senhor está dizendo, é melhor o fim das coisas do que o início delas. Haverá bom fim para o teu ministério, haverá bom fim para a tua família, haverá bom fim para a tua casa, haverá bom fim para os teus filhos. Alguém reaja diante desta palavra. Deus está dizendo para alguém aqui, ei, sabe o que vai te fazer suportar o processo do meio? A palavra que eu já determinei sobre o teu fim. Diga para mim, foi fácil ser crucificado? Cuspido? Caluniado? Foi tão difícil que ele disse, Pai, se possível for. Mas ele não passou. Eu costumo dizer que o primeiro não que Jesus ouviu do Pai foi para que nós tivéssemos um sim. Foi crucificado. Isso não tornou o processo dele mais fácil. O que, Camilo? O fato de saber que ele ressuscitaria. Como é que você sabe disso? Porque no Getsemane ele pediu para passar. Então o fato de saber o que aconteceria no final não mudou a dor que ele viveria no meio. Só que diga para mim, o que aconteceu no fim superou o que aconteceu no meio? Superou ou não superou? Deus está dizendo para alguém aqui, foca no fim. Foca no que eu te disse. Console alguém aí agora. Eu quero que você imponha as mãos sobre as costas de alguém e console essa pessoa, vai. Console ela e diga, foca no fim. Foca no fim. Haverá bom fim para os teus dias. Tu não vai terminar nessa prova. Você não vai terminar nessa depressão. Tu não vai terminar nessa tristeza. Oh Deus, que te fez a promessa, é fiel para cumprir. Aleluia! Celebre a Deus por essa palavra. Celebre a Deus por essa palavra. Meu Deus! Aí no capítulo 21, Sara está tão feliz. H está lá, sabe Deus como. Muitos anos se passaram. E ela está lá. Ismael nasce. E ele de fato é filho de Abraão, mas nunca foi de Sara. Porque Deus não vai pegar o que você gera e dar para outro. O que você gera é seu. Então Deus visita Sara. Ela gera Isaac. Ela está tão feliz. E eu vou te contar por que ela está feliz. Não é só porque ela gerou Isaac, mas é porque ela também o amamentou. Ela imaginava que ia gerar, mas não imaginava que ia amamentar. Gente, Sara é uma senhorinha. De cabelinhos brancos, pelinha enrugada. Abraão tinha 100 anos. Rapaz. Olha isso. Quem estava aqui ontem lembra, ela amamentou igual Isabel. Quem não está, depois eu te conto. E ela anda pela casa porque ela está fazendo festa. Capítulo 21, ela vai dar um banquete. Só que quando você tem uma pendência na casa, sua alegria fica vulnerável. E a pendência dela é a situação mal resolvida com H e ela. Aí o texto diz que ela está feliz, é dia de festa. Completa aí para a gente começar a encerrar junto. É dia de? É dia de? Festa, banquete, quem sabe música e muita comida, óbvio. Mas o texto diz que Sara anda pela casa feliz dizendo, Abraão, quem diria, hein? Que Sara, tua mulher, daria luz a um filho. Abraão, quem diria, hein? Que Sara amamentaria.
esse filho. Ela sabia que ia ter o filho, mas não sabia se ia ter leite. Porque muitas mulheres têm filhos, mas nem todas têm leite. Só que quando é Deus que dá o filho, Ele dá o leite também. Irmão, quando é Deus que faz, Ele faz completo. Ai, eu tô com medo, Deus falou que vai me dar a casa tal, mas a casa tal, a parcela é tanto e tem piscina. Deus está dizendo, se fui eu que vou dar a casa, eu vou dar o piscineiro, vou dar o jardineiro. Eu vou dar tudo que você precisa, meu filho. Quando é Deus que dá, é completo. Então ela está muito feliz. Só que no meio da celebração, completa aí, meu povo, no meio da celebração. Rapaz, é festa no meio da celebração. O texto diz que ela percebe que Ismael é filho de quem? Está zombando de Isaac, que é filho dela. Eles são o que, gente? São o que, gente? Quem aqui tem irmãos? Levanta a mão. Teu irmão nunca te deu um beliscão? Nunca te deu um peteleco? Chutou tua canela? Nunca. Então me apresenta a ele. Isso é um santo. Porque eu tô pra ver bicho pra perseguir mais a gente do que irmão. Rapaz, até hoje minhas irmãs me fazem passar vergonha. Eu vou lá, posto uma foto. Não sei quantas mil curtidas. Não sei quantos comentários. Aí vem minha irmã caçula. Porque caçula não presta, você sabe, né? Vem a caçula lá embaixo. Faz um comentário me avacalhando. Tem gente que nem entende nada. Porque pensa assim, meu Deus, que levante contra a vida da pastora. Mas não sabe que é a minha irmã me catucando. E é carinho, brincadeira nossa, da nossa intimidade. Né? Porque irmão é assim. Esse negócio de bullying pra mim na escola, isso é novo. Eu não apoio, claro. Mas pra mim isso é novo. Porque quem tem irmão sabe que o bullying já começava em casa. A gente já chegava na escola pronto, irmão. Se a gente não vigiasse, era a gente que era o dono do bullying. Irmão, em casa, seu orelhudo, seu cabeçudo, seu nareba, seu fedegoso. Eu tinha um apelido em casa, onde eu passava era cabeção. Era desproporcional, depois cresceu tudo junto, mas na época... Irmão, então o problema aqui não é Ismael zombar de Isaac. O problema aqui é que tem uma situação antiga que está sendo cozida em banho-maria e não foi resolvida. E Deus não vai deixar a situação mal resolvida na casa da promessa. Deus não vai deixar a casa que o Senhor escolheu para que em todas as famílias sejam benditas ser a casa da desavença, ser a casa da confusão. Camila, eu não estou entendendo, vai entender agora. Deus não escolhe famílias perfeitas, mas as famílias que Ele escolhe, Ele trata. E agora Ele vai tratar com a casa de Abraão. Porque não pode ter situação mal resolvida na casa da promessa. Sara vai dizer que é Ismael. Irmão, é só você olhar o texto. A mulher fica insana. Ela diz, Abraão, deita fora esta escrava e o filho desta escrava, porque ele não vai herdar com meu filho Isaac. Abraão fica tão atribulado, era dia de festa, a coisa virou do nada. Aí o texto diz que Deus aparece a Abraão, porque viu que o seu coração estava angustiado e diz assim, Abraão, não temas, faz tudo o que Sara, tua mulher, te diz. Só que veja, não é porque Deus concorda com Sara. Claro que não. É porque Deus vai usar o que Sara fez para terminar o que eles só sabem começar. Porque, irmão, a confusão, o rolo, a gente sabe começar. Mas tem rolo antigo em casa até hoje. Por quê? Porque a gente sabe começar. Terminar a gente não sabe. Aí olha o que Deus está dizendo. Eu vou pegar o que vocês começaram e eu vou terminar. Então eu vou pegar o que Sara está achando que é o fim e vou instaurar novos começos. É basicamente isso. Então ele diz assim, Abraão, faz o que Sara, tua mulher, te diz. Sabe por quê? Em Isaac será chamada a tua descendência. Mas também, aí eu acho isso aqui maravilhoso, sabe por quê? Lá no capítulo 16, Deus diz, Sara, quando quer que H se deite na cama de Abraão, ela diz assim, deita com a minha serva. Mas quando H não é mais quem Sara queria que ela fosse, ela diz, tira daqui essa escrava. Aí ela chama H de escrava quantas vezes?
Quantas vezes? Aí quando Deus vai falar de Agar, ele diz assim: não pereça o teu coração por causa desta serva, e nem por causa do filho desta serva. Então vamos lá. Sara chamou Agar de escrava quantas vezes? E Deus chamou ela de serva quantas vezes? É Deus dizendo assim: não importa o que ela é para Sara agora, para mim ela continua sendo quem sempre foi. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus trouxe gente aqui para dizer assim: as pessoas não deixam de ser quem Deus sabe que elas são, só porque elas deixaram de ser para você quem você queria que elas fossem. Elas continuam sendo as pessoas que Deus sempre viu que foram. Olha o que Deus está dizendo para Abraão e para Sara depois. O que ele está dizendo é: Agar não deixou de ser quem era para mim, só porque deixou de ser quem vocês queriam que ela fosse. Meu Deus! Meu Deus! O que ele está dizendo, Abraão? Relaxa que eu vou cuidar dela. Abraão, calma que eu vou cuidar dela. Aí Abraão descansa no Senhor, porque ele é um homem de fé, sim ou não? Aí ele pega a água, pega o odre, bota a água, um pouco de pão, dá ao menino e despede. Agora responda para mim, ela fugiu? Não, agora ela foi despedida. É como dizem, é verdade. Diga para mim, aquela madrugada foi fácil para Agar? Foi não. Você sair do lugar que você conhece como casa, você sair do lugar que, por mais conturbado que pareça, é a única coisa que você se lembra como lar. Responda para mim, foi fácil? Foi fácil? Foi não, foi muito difícil. Só que ser espizinhado é tão ruim quanto. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Só que é Deus dizendo como a gente ouve por aí. E é verdade. Às vezes tem que doer como nunca, para não doer nunca mais. Despedida. Vai ela embora com um odre de água, um pouco de pão e um menino. Se isso fosse para a vara de família nos dias de hoje, Abraão estava no rolo. Só que Deus já havia dito: de Agar e de Ismael quem vai cuidar sou. Quem vai cuidar sou. Quem vai cuidar sou. Tem gente que Deus impede. Tem gente que Deus limita a capacidade de ajuda sobre a sua vida. Porque Deus já sabe que o que vai fazer na tua vida é tão grande, tão grande, tão grande. Oh meu Deus do céu. Tem gente que você pensou que era a mão pela qual viria ajuda, e a pessoa tinha tudo para melhorar a tua condição de vida. Tem o dinheiro para pagar a tua dívida, tem o remédio para sanar a tua enfermidade, mas não ajuda. Deus está dizendo: perdoa o Abraão da tua casa. Por que, Camila? Deus está dizendo: porque o que eu vou fazer é tão grande que eu não quero que no final você diga que foi Abraão que enriqueceu. Ismael teve que dizer: foi o Deus do meu pai. É do meu pai, mas agora também é o meu Deus, porque foi Deus que projetou Agar e a sua casa. Não é que é teu inimigo, é que Deus está segurando. Tem uma coisa que não é fácil: ser cuidado por Deus. Por quê? Porque ter exclusividade dele te obriga a não assinar mais nada com ninguém. Não é fácil, mas vale a pena. Vai essa moça, essa mulher, com um filho, um pouco de água e um pão. Vai ela caminhando, já não sabe mais para onde vai. Oh meu Deus. Às vezes Deus te faz ter a sensação de perdido. Às vezes você está na direção de Deus. Quem está me ouvindo aí, diga amém. Amém. Irmãos, eu estou pregando aqui e estou vendo um mapa. Aleluia. Deus está abrindo muitos caminhos nesta noite aqui. Para a gente que entrou hoje aqui e disse: Senhor, eu me sinto perdida. Senhor, eu me sinto perdido, eu não sei que direção tomar, que decisão tomar. Senhor, eu estou indo hoje ali e não é Camila, não é ninguém. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda, se eu volto, se eu venho. E essa moça está aí pregando e ora ela diz vai, ora ela diz volta. Deus, o que eu faço? Eu me sinto perdida, eu me sinto perdido.
E Deus está dizendo a alguém aqui: muitas vezes eu faço você ter essa sensação, não porque eu quero te fazer duvidar, mas porque eu quero você solto na minha mão. Aga pensa que está perdida, mas na verdade ela está indo em direção a Berseba. O texto diz: e foi errante. O que é errante? Não sabe para onde está, mas mesmo assim está indo para o lugar. E qual é a diferença se da outra vez também foi errante, mas parou no deserto de Sul? Porque na fuga você fica perdido, mas na despedida Deus te dirige sem você ver. Deus te dirige sem você ver. Vai ela para Berseba. Quando chega em Berseba, já não tem mais água. Acabou a água. Primeira coisa que acaba no deserto é água. Acabou a água. O que é água? Suprimento da casa de Abraão. Mas quem já passou por Sur e sobreviveu porque não era orgulhosa, não vai jogar o odre fora. O texto não menciona o pão. Eu não sei se jogou fora ou se acabou. Mas o texto menciona que ela não largava a mão do... Só que o odre vinha da casa de quem? Só que quando ela saiu de lá ele tinha, e agora ele não tem? Para que continuar carregando? Se H não tivesse sido provada na área do seu orgulho, ela dava um bico nesse odre, porque você não quer ter lembrança do lugar que você foi retirado. Não quer. Só que ela segura, porque isso não é sobre orgulho, é sobre sobrevivência. E qual é a esperança? O saco de pão, se está lá, eu não sei. O pão, se está lá, eu também não sei. De uma coisa eu sei: ela acha que está errante, pensa que vai morrer. Me dá vontade de encontrar ela no deserto, pastor Marco, e dizer assim: se tu estás errante e pensa que vai morrer, está segurando esse odre para quê? Aí eu chamo isso lá em casa de esperança irritante. É quando você diz: estou perdido, não sei de nada, mas por que eu não jogo o odre fora? Porque você ainda tem esperança de achar uma fonte de água. Agora preste atenção. Qual é a única forma de, ainda que você ache uma fonte, poder beber água? Se for um poço, por exemplo, você precisa ter um vaso, um odre. Jesus estava na fonte, mas tinha como beber água em João 4? Não. Tanto que a samaritana disse para ele: Senhor, quando ela decidiu pegar água: Senhor, mas o poço é fundo. Como é que o senhor vai beber água? Ela está dizendo: você tem sede, mas não tem? Tem sede, tem água, mas não tem? Então o que é o odre, minha gente? Diante de tantos imigrantes nesta noite, não é à toa que eu estou vendo um mapa. Não é à toa que essa noite é noite de resposta. Você saiu do Brasil, para quem saiu de lá, mas o Brasil nunca vai sair de você. Camila, mas você não sabe o que eu passei lá. E o que eu passei lá, o Senhor está dizendo. O odre é a sua história, é a esperança. Ela pensa: se eu achar um poço, se eu achar uma fonte, eu vou ter com o que encher, tirar. Por que tem gente que chega no lugar que Deus enviou, mas não tem como sobreviver? Porque no caminho o orgulho fez abandonar aquilo que você viveu e a história que você tinha. Camila, eu não estou entendendo, você vai entender. Eu vou perguntar de novo: o odre era da casa de quem? O odre era da casa de quem? Ela não se desfez do que lembrava ela da sua dor. Você não vai esquecer do seu passado, você vai aprender a administrá-lo. Deus trouxe gente aqui nessa noite, Ele está dizendo: toda a dor, todo abuso que você viveu, toda a decepção que você sofreu, traição, amargura, tristeza, humilhação, não vai tirar de você o sucesso do lugar que Deus te plantou. Só que para isso, não fique desmemoriado. Não queira pedir para Deus te tirar a memória de tudo que fizeram contra você. O Senhor está dizendo: esta história não termina aqui. A forma de completá-la você não pode abandonar. Por quê? Porque é o que você viveu lá que vai
vai te legitimar para aquilo que você vai viver aqui. Então não abandone esse odre. Mesmo que você ainda não esteja vendo a fonte. Ela para chorando no deserto de Beceba. Vamos lá, qual é o nome do deserto? Qual é o nome do deserto? Ela para lá, pensa, vou morrer. Pega o menino, bota debaixo de um arbusto. O texto diz que ela se distancia dele cerca de 1 tiro de arco. Completa aí para mim, por favor, 1 tiro de arco. Não é a medida mais comum para aferir distâncias na Bíblia. A medida mais comum é usada para aferir distâncias curtas, tiro de pedra. Lembra de Jesus dizendo, e retirava-se dos discípulos para orar? A boa distância é cerca de 1 tiro de pedra, distância curta. Só que o que o texto está dizendo é que H deixou o menino debaixo de um arbusto. E se ela se distanciou cerca de 1 tiro de arco, significa que ela foi para bem longe. Bem longe. Bem longe. Ela se distancia porque não quer ouvir. Sim ou não? Que mãe aguenta abandonar se ainda ouvir o menino chorar? Ela não quer ouvir. E ele chora. E ela vai indo para longe. Pastor, esse teclado funciona? Funciona? Onde é que liga? Tiago? Amor, será que você consegue tocar alguma nota aqui? Oh, meu Deus. Ele chora e ela vai tomando distância. Chora e ela vai tomando distância. Quando ela não ouve mais, significa que ela chegou a boa distância. Ora vai, Jomina. Irmãos, Deus está aqui de uma forma tão densa. Meu Deus. Você não está perdido nessa terra. Ei, carnaval soube. Tem pessoas aqui que desde que vieram para cá, o Senhor está dizendo, você quis se distanciar daquilo que você não teve sucesso. Se você tem um ministério e não está conseguindo vivê-lo, tudo que você não quer é lembrar-se do teu dom e do teu talento. Você quer se distanciar. Se você é uma mulher de oração, mas não exercita a sua oração, você quer se distanciar. Se você é um pastor, mas não tem uma igreja, você não quer que ninguém te pergunte se você é pastor. Você quer se distanciar. Porque toda a área da sua vida que foi lhe dada a responsabilidade do crescimento e você viu morrer, você não aguenta. Você quer se distanciar. Quantas pessoas aqui já não buscam mais o Senhor como buscavam antes, porque não se identificam mais com o ministério. Não se identificam mais com aquilo que Deus deu. Não conseguem se ligar mais com aquilo que outrora carregavam. Distancia. Tá ligando não, amor? Tá indo. É igual o cérebro da gente, né? Vai. Aos poucos. Ela se distancia dele. Aí ela disse assim, para que eu não veja o menino morrer. Ela quer que ele morra? Vambora, gente. Ela quer que ele morra? Ver ele morrer é pior do que a própria morte. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite, eu sei que você não desistiu, só que por não saber mais o que fazer, você prefere não cantar, não orar, não pregar, não profetizar, não renunciar. Você não consegue mais lidar com aquilo que é seu. E a pergunta é, como é que eu não consigo lidar com aquilo que é meu? Está morrendo. E eu não sei o que fazer para viver. Então eu prefiro me distanciar.
Está morrendo e eu não sei o que fazer para viver, então eu prefiro manter distância. Só que o Senhor está dizendo: só não se esqueça de uma coisa: isso aí que você gerou a vida toda e que é seu, quanto mais você se distancia dele, mais ele chora. Quanto mais ele chora, mais eu ouço. Mais eu ouço. Oh, H se distanciou, mas o anjo desceu, porque o texto diz: Deus ouviu. Deus ouviu o choro do menino. Você pensa que por não estar ouvindo mais, não há mais o que fazer. Só que Deus está dizendo: eu ouço. Sabe por quê? Porque você se distanciou dele, mas eu não. Esse dom ainda é teu. Esse ministério ainda é teu. Esse talento ainda é teu. Esse casamento ainda é teu. Essa família ainda é tua. Aí o anjo chega para H e diz assim: H, o que fazes aqui? Parece até que o senhor não sabe o que eu faço aqui. Só que você vai entender por que o anjo está perguntando assim. Ela está chorando porque não tem água. E se não tem água, ela pensa: eu e o meu filho vamos? Eu e o meu filho vamos? Aí o anjo chega e diz: está chorando por quê? Ora, ela está chorando porque não tem? E sem água eu e o meu filho vamos? Só que o texto diz que H chorava diante de uma fonte. Deus não botou a fonte lá do nada. A água do odre acabou e ela conseguiu caminhar até o lugar onde tinha uma. Só que ela não. Mas o odre está na mão, tá ou não tá? Tá ou não tá? Sabe o que é isso? É Deus dizendo: você está tão focado no que perdeu que não está conseguindo ver. Responde para mim, igreja: aonde cabe mais água? Num vaso ou num poço? Num vaso ou numa fonte? Deus está dizendo para alguém: sabe por que você está chorando pelo que perdeu? Porque você ainda não viu o que eu coloquei diante de você. Você ainda não viu o que eu coloquei diante de você. O texto diz que o anjo tira dos seus olhos como se fossem umas escamas. Está aí no texto. Como se fossem escamas, caem dos seus olhos. Deus vai tirando as escamas dos olhos nessa noite. Vai ficando de pé. Quem quer ampliar a visão agora, vai ficando de pé. Vai ficando de pé. Vai indo lá para a bateria, meu filho. E você por baixo, porque vocês são uma dupla dinâmica. Só tem um cabo. Então fica orando aqui comigo. Tem fé aí para passar a mão nos olhos? Tem? Se tem, passa agora e diz: Senhor, tira as escamas dos meus olhos. Tem fé, meu filho? Então passa a mão nos olhos aí. Passa, minha filha. Passa, meu filho. E diga: Deus, tira as escamas. Me ajuda a ver o que o Senhor tem colocado diante de mim. Aí ele diz assim para ela: levanta-te. Aí ela se levanta. Ele diz: levanta o menino. Ouça-me. Tem coisa na sua vida. Ei, 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 ei. Tem coisa na sua vida que você diz assim: está caído. E Deus está dizendo: isso só está caído porque você ainda não se colocou de pé. Porque quando você
Dá um brilho aqui, meu filho, dá um brilho aqui, por favor. Porque quando você se colocar de pé, você vai levantar tudo que está caído à sua volta. Oh, eu ministro agora, debaixo da unção e da autoridade que Deus me deu. Aonde houver uma vida aqui, ao alcance da voz profética, está de mão abaixada, porque levanta essa mão. Eu ministro sobre a tua vida. E agora, tu vai ficar de pé e vai levantar tudo que estiver caído ao seu redor. Vai se levantar, vai se levantar, vai se levantar, vai se levantar, vai se levantar. O ministério, a família, ei, o sonho que você tinha quando veio pra cá. E você diz assim, tá caído. Deus está dizendo, tá não. É só você se levantar que você vai levantar o menino. Ela pega a água. Abaixa só um pouquinho. Ela pega a água, vai até o arbusto, a de beber ao menino. E o texto diz, foi meu esposo que se atentou para isso. O texto diz, o menino que ela achou que ia morrer. O texto diz, o menino que ela achou que ia morrer. O texto diz, e o menino cresceu. Prega para alguém agora, nessa noite de segunda-feira, e diga para essa pessoa, não vai morrer. Você não falou, vou te dar mais uma chance. Olhe para alguém aí agora e diga, não vai morrer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. 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 Ei. Crescer. Vai crescer. Não vai morrer. O menino cresceu. Eles habitaram nos desertos. E o texto diz assim, e o menino se tornou flecheiro. Ou seja, quando ela se distanciou dele, se distanciou cerca de um tiro de arco de flecha. E quando o menino cresceu, o menino se tornou. Deus está dizendo, aquilo que foi usado para aferir a medida da sua morte vai se tornar a área da sua especialização. Deus está dizendo, essa situação que hoje você está vivendo, e você jura que ela é o seu fim, Deus está dizendo, não, é através dela que você vai recomeçar. Eu não sei o que te feriu, não sei o que fez você acreditar que acabou, só que Deus está dizendo, isso aí veio sim para te matar. Mas tudo que não mata você, você supera. E quando você supera, não é só você que supera, você ensina aos outros como eles podem superar. Porque você veio de lá. Você sabe como é que vence deserto. Você sabe como é que vence dor. Você sabe como é que vence rejeição. Você sabe como é que vence desamparo. Você sabe como vencer a dor do abandono. Deus está dizendo, se teus abusos não te mataram, se as violências sexuais cometidas com você não te mataram, se a depressão e os medicamentos tarja preta não te mataram, agora você vai ensinar pessoas como é que se vence, como é que sobrevive, como é que se rompe. Você não ficou vivo. Você não ficou viva à toa. Você passou por um caminho que agora você pode pavimentar para que outros possam passar também. Não vai morrer. Vai crescer. Não vai morrer. Vai crescer.
Diga comigo, não vai morrer. Abre a boca, homem. Diga, não vai morrer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Vai crescer. Você vai superar. Oh, alguém pode dar um brado de vitória. Dê um brado de vitória. Meu Deus. Você não vai morrer. Vai crescer. Preste atenção. De pé como estamos. De pé como estamos. Quantas pessoas estão aqui hoje, mas não estavam ontem? Levante a mão, por favor. Bastante gente, é outro povo. Então depois eu te conto o negócio da Sara. Ó. Vai funcionar assim, ó. Eu vou contar de 1 a 3. Gente, eu tô sentindo uma unção tão forte aqui. Você não entrou num lugar comum, não. Olha pra quem tá do teu lado e diga assim: hoje não tá normal, não. Hoje, ei, Deus está virando chaves. Chaves. Ó, eu vou contar de 1 a 3. Vocês estão me ouvindo bem? Dá para aumentar só mais um cadinho? Deixa desconfortável para eles. Vou contar de 1 a 3. No 3, vai sair do lugar e vai vir ao altar de Deus. As pessoas que estão aqui nessa noite e se afastaram do seu menino. Pastor Marco, me perdoa. É raro, é muito raro. É muito raro. Eu não termino ministração nenhuma sem abrir o convite da salvação. Nenhuma, nunca. Eu não faço. É raro, é raro. Ontem nós terminamos com o convite da salvação. Tivemos aqui muitas almas para o Senhor. E se hoje você quiser entregar sua vida a Cristo, eu vou pedir ao pastor que lhe dê uma chance de fazer isso. Camila, Deus falou comigo, estou afastado, tenho que voltar. Quando eu entregar o microfone na mão do pastor, ele vai te convidar. Se você for essa pessoa, não fica no deserto de Sur, não. Vem para Beceba. Vem recomeçar. Volta para Jesus. Só que agora eu estou como Ezequiel. Preciso fazer como se me deu ordem o Senhor. Não são todos. Mas tem gente aqui que é profeta, mas não profetiza mais. É ministro, mas não ministra mais. É mulher de Deus, de oração, mas nunca mais fez um propósito. É pastor. Deus está falando comigo que tem um pastor aqui, sem igreja, sem congregar. Você está aqui no culto hoje. Você distanciou para não ver o menino chorar. Não sabe o que fazer. Você que está aqui, que tem um dom, um talento, mas não profetiza mais, não usa mais. Deus te dava sonho de revelação, tu agora não vê mais nada, porque você se distanciou. Camila, eu sou essa pessoa. A dor da despedida foi tanta que eu achei que morreu, ou que ia morrer. Só que hoje eu entendi que Deus está ouvindo ele chorar, e eu também. E hoje eu não quero mais ter a dor só do que eu perdi. Eu quero que Deus limpe os meus olhos para eu me erguer e botar de pé o ministério, o sonho, o talento. Eu só vou chamar uma vez, não vou chamar de novo. É um. Camila, sou eu. Se você sabe que é você, é 2. Tira o pé do chão. 3. Sai do teu lugar e vem pro altar hoje fazer uma aliança, um concerto, falar a verdade para Deus. Vem para bem perto, para bem perto, para bem perto. Vem para perto, desobstrui o corredor.
família, eu quero fazer uma aliança aqui do meu propósito com Deus. Eu não quero mais ficar distante. Eu não aguento mais ver o menino chorar. O talento. Oh, Deus. Oh, Deus. Deus vivo. Isso. Sou eu, Camila. Eu não quero morrer e nem quero ver o que eu carreguei morrer. Não quero. Eu não caminhei até aqui para ver morrer. Fala com Deus aí agora onde você está. Como é que tu chama mesmo, meu pastor? Diego, tu me ajuda a encerrar esse momento? Sabe o que eu queria? Não sei se dá. Se não der, eu entendo. Vou ficar arrasada, mas eu entendo. Eu queria que você ministrasse uma canção ou um refrão que for. Tem muita vida em você, Diego. Há uma fonte em você. E tem gente aqui que precisa beber dessa água específica. Hoje Deus vai ressuscitar ministérios aqui, profetas aqui. Pode vir pra cá, Diego, por favor. Se você, não sei se você toca violão ou teclado, se você quiser, né, amor? Vai no violão, beleza. Eu não sei, eu não combinei nada com ele. Encontrei por um acaso de Deus ele hoje numa churrascaria muito gostosa que vocês têm aqui. E aí quando eu saí da churrascaria, Deus falou pra mim que ele e a esposa viriam. Eles já tinham dito, mas a gente nunca sabe quando a pessoa vem mesmo, né? Mas o Senhor falou assim pra mim, ele vai. Deus disse assim pra mim, e quando ele for, chama ele pra terminar com você. Mas não é por mim. Eu podia terminar com meu esposo, podia pedir a Miriam, que me ajudou ontem, para terminar hoje. Só que o Senhor falou para mim que tem na vida dele uma água que vai jorrar sobre quem está aqui no altar. Se você quiser receber, levante sua mão aí. Eu vou orar. Ele vai adorar. Presta atenção. Enquanto ele estiver adorando, quando eu terminar, você que foi cheio, que recebeu, olhe para mim aqui, por favor. Vocês que estão aqui no altar, eu não vou mandar vocês voltarem. Sabe como é que vai funcionar? Vocês estão aqui com o odre de vocês agora. Quando você sentir que encheu, Camila, fui visitada por Deus aqui. É a sua experiência agora, não sou eu que vou falar, não. Enchi, Deus me visitou. É aqui, você vai pegar a sua vida cheia de Deus e vai voltar para o seu lugar glorificando a Deus. Pai, no nome de Jesus, eu oro agora por essas vidas que estão diante do teu altar, por toda essa igreja, Senhor. Mas essas aqui, esses aqui, que estão com o odre admitindo que não querem viver de orgulho, nem de dor, nem de tristeza, mas querem recuperar aquilo que foi o Senhor mesmo que deu. Mas as circunstâncias da vida fizeram ele pensar que ia morrer, fizeram ela pensar que tinha acabado. Por isso eu te peço nesta noite, à medida que o teu filho for ministrando esta canção, encha os odres, levanta os profetas, levanta os ministros, levanta os pastores, levanta as mulheres de oração, levanta um exército poderoso. Em nome de Jesus, levante a sua mão para receber. Em nome de Jesus. Vida sobre tua vida, bênção no teu ministério, milagre sobre você. Eu profetizo
lá.